Salve galera, aqui é o professor André Panza do canal Enem e Outras Histórias, passando para mais uma aula de matemática, geometria plana, retas cortadas por uma transversal, certo? É, Aula 2. Bom, é, e aí eu queria falar com vocês aqui de um teorema que a gente brinca chamando de Teorema do Zigue-Zague, tá certo? O que é isso? Isso aqui ajuda muito na hora de fazer exercício de questões de concurso, certo? Por exemplo, se eu tenho duas retas paralelas, R paralela a S, e entre elas eu tenho uma sequência de segmentos de reta, podem ser iguais, diferentes, que sejam. E eles têm vários vértices. Está vendo aqui o vértice E1, D1, E2, D2, E3, aí vem D-1, dm-1, EN, dm. Isso quer dizer o quê? Que eu posso ter infinitos pontos, infinitos vértices que o teorema funciona. Como é que funciona esse teorema? Imagina que eu tenho esse tipo de situação e aqui, ó, eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro. Deixa eu botar uma marcação diferente aqui. Aqui eu tenho outro ângulo, aqui eu tenho outro ângulo, aqui eu tenho um outro ângulo diferente. Esse cara aqui é um outro ângulo. Aqui eu tenho mais um ângulo e aqui um outro ângulo também qualquer. É, eu tenho que fazer o seguinte: a soma dos ângulos de vértices é igual à soma dos ângulos de vértice da sequência D. Para melhorar, imagina essa abertura voltada para cá, ó. Essa abertura, mais essa abertura, mais essa abertura. Tem que ser igual a soma dessa abertura, mais essa abertura, mais essa abertura, mais essa abertura. Isso aqui, galera, isso que eu estou dizendo tem a ver com o que eu vou mostrar agora. A soma de E1 mais E2 mais E3 até o EN, tá certo? É igual a D1 mais D2 mais D até o dm, tá certo, galera? Então, repara, o que eu estou falando os ângulos que estão abertos para a esquerda, a soma deles tem que ser igual aos ângulos, ao somatório de ângulos abertos para a direita, certo? Isso ajuda muito com resolução de exercícios. Mais para frente eu vou fazer aulas de exercícios e eu vou mostrar esse teorema do zigue-zague para vocês de forma prática. Bom, duas situações importantes aqui. Imagina que eu tenho dois ângulos, tá certo? Eu tenho um vértice A aqui e um vértice B. Eu tenho um ângulo alfa, que eu vou chamar de alfa, e um ângulo que eu vou chamar de beta. Esse segmento aqui, em preto, com essas duas retas vermelhas, é paralelo a esse cara aqui. E esse amarelo é paralelo com esse. Se isso acontece, e eu tenho dois ângulos agudos, eu estou dizendo que alfa e beta são iguais, certo? Se eles forem agudos ou obtusos. Agora, se eu tiver um ângulo agudo e um ângulo obtuso, aí eu tenho uma situação diferente, tá certo? Imagina que eu tenho esse cara aqui paralelo a esse e esse daqui de baixo paralelo a esse. Se um ângulo agora é agudo e o outro é obtuso, aí eu vou dizer que eles são suplementares, ou seja, alfa mais beta é igual a 180. Tá certo, galera? Então, se os dois ângulos forem agudos e seus segmentos que formam esses ângulos forem paralelos, eu tenho alfa igual a beta. Se eu tenho os dois ângulos, se os seus segmentos formando esses ângulos forem paralelos, e esses ângulos, um é agudo e outro é obtuso, eu vou dizer que a soma entre eles é 180. Eles são suplementares. Outra situação importante, como eu tenho um ângulo agora formado com o vértice A alfa e o vértice B beta. Sabendo que esse segmento aqui, os dois segmentos são perpendiculares, né? Esses dois segmentos são perpendiculares. Quando isso acontece, esses ângulos são agudos, alfa e beta
são iguais. Se eles forem obtusos, também são iguais. Agora, se um é agudo e o outro é obtuso, e a mesma coisa, eles são perpendiculares, repara que ele é perpendicular ao prolongamento desse segmento, tá certo? Se isso acontece, aí eu tenho uma situação em que a soma entre eles tem que dar o quanto? 180. Então, se for agudo e o outro obtuso, eu tenho que alfa e beta são suplementares. Tá claro, pessoal? Bom, galera, essa foi mais uma aula de geometria. Espero que tenham gostado. Gostou, compartilha, se inscreve no canal. Vamos montar aula de exercício, vai ter exercício. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!